Bom, beleza. A palavra de hoje, eu não começo um curso meu sem uma palavra. E a palavra de hoje, ela chama-se Bartimeu, o filho de Timeu. Ou seja, você enxerga com os olhos ou você tem visão com a mente? Será que os senhores sabem a diferença entre enxergar e ter visão? O senhor sabe a diferença entre enxergar e ter visão? A senhora sabe a diferença entre enxergar e ter visão? Gente, enxergar, eu enxergo com os olhos. Visão eu tenho com a mente. E eu posso lhe dizer com toda sinceridade que o brasileiro tem muito pouca visão. A visão, ela parte de um processo chamado preparação. Se você for em países desenvolvidos, crianças de 3 anos, elas passam a gostar de dinheiro. E aquilo que para muita gente chama-se de maldição, eu chamo de bênção. Dinheiro quanto mais melhor. Porque se dinheiro fosse maldição na vida do homem, eu estaria chamando Deus de burro. Porque ele disse, Salomão, ninguém será tão abençoado como ti, tanto no financeiro como no conhecimento. Abraão, Jacó, esses homens morreram extremamente abençoados. E quem somos nós para dizer que Deus é burro? Então dinheiro, quanto mais melhor, porque dinheiro não tem poder de ação, dinheiro tem poder de reação. A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Como pode ser dinheiro bênção para dar dízimo em igreja, e como pode ser dinheiro maldição para comprar droga, se dinheiro é dinheiro? Então isso quer dizer que você contraria as leis da física. E falando disso, eu vou buscar na Bíblia um homem extremamente importante chamado Bartimeu, o filho de Timeu. A primeira coisa é a seguinte, vamos entender. Bartimeu, ele não era cego. Bartimeu se fizeram cego. Como assim? Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um general de Israel. Quando o Império Romano invadiu Israel, a primeira coisa que ele fez foi tirar os bens do povo de Israel. A mesma coisa que o Hitler fez. Timeu, ficando pobre, ele se revoltou. E ele virou o quê? Um guerreiro. Ele lutava contra o Império Romano. E ele foi capturado, ele foi torturado e ele foi morto por uma morte muito desonrosa. Que morrer crucificado era uma coisa desonrosa. E ele foi crucificado. E aí, o que fizeram com Bartimeu? Minaram os olhos dele, cegaram ele para que ele não tivesse a mesma raiz que o pai, ou seja, ele não se transformasse num guerreiro, num revoltoso. E deram a ele uma capa de sobrevivência, porque lá em Israel, as pessoas para mendigarem têm que ter uma capa, e aquela capa diz, eu sou mendigo e preciso de ajuda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando os senhores ousaram a falar de alguém, antes do senhor falar, procure saber de quem você está falando. Pode ser que essa pessoa que você está falando, ela não seja a pessoa que está ali, ela apenas esteja. Existe uma diferença entre ser e estar. Eu, Marcos, mas a minha sócia Edna, quando a crise apertou no Brasil, nós colocamos na porta da escola uma banquinha de coco. Imagina eu com todas essas faculdades abrindo coco para não passar fome. E a Edna também abrindo coco para não passar fome. E as pessoas que passavam mal sabiam que atrás daquela banquinha de coco tinha uma grande empresária e um homem com 4 faculdades. Tem muita gente que olha para as pessoas só pelo momento, ela não consegue ver o que ela é. E é por isso que ela se estrepa, porque ela dá de frente com quem? Com um senhorzinho que aparentemente aos olhos dele, porque ele só enxerga. E quando nós enxergamos, a Bíblia diz que os olhos e o coração é enganoso. Você está vendo aquele senhorzinho ali mirradinho, você não dá nada, mas quando você vai para cima é um delegado, é um juiz, é um médico, é uma pessoa importante. Por isso que antes de você ir para o fronte com uma pessoa, Santo Exum diz, se você conhece a você e o inimigo, a vitória é certa. Mas se você conhece só a você, não conhece o inimigo, não mente, porque a derrota é certa. Antes de você entrar numa guerra com alguém, procure saber quem é.
Porque os seus olhos vão lhe enganar. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos e com o Vietnã. Os Estados Unidos foi para o Vietnã com arma. O Vietnã veio com o quê? Com estratégia. Voltaram com o rabinho entre as pernas. É a única coisa que os americanos têm que tolerar, o quê? A derrota para o Vietnã. Por quê? Porque não sabia quem era o inimigo. Bartimeu, ele não era cego, ele era filho de um homem que tinha muito dinheiro. Fizeram ele cego. Isso é um preceito que eu gosto muito da história de Bartimeu. Aí nós partimos para o seguinte, ele tinha estratégia. Quando Bartimeu soube que Jesus ia passar, sabe o que ele disse? Eu vou me posicionar em um lugar que eu possa ver não, porque ele não via, mas que eu possa escutar os passos de Jesus, para que eu possa fazer o quê? Gritar e ele possa me ouvir. E Bartimeu, dias antes de Jesus passar, ele começou a estudar o lugar com o tato que ele tinha, para saber qual era a melhor posição para ver Jesus. Meu filho, se você quiser se dar bem na vida, crie estratégia na sua vida. Pare de reclamar da Dilma, pare de reclamar do seu pai, pare de reclamar do Lula, pare de reclamar do Brasil, pare de dizer que você é aquilo, culpado é o governo. Você é porque você é porcaria. Você é porque você é preguiçoso. Você é porque uma hora dessa veio estar num curso aí, você não tem coragem de bater na porta dessa escola e dizer assim, professor, pelo amor de Deus, me dê uma bolsa de estudo aí que eu não posso pagar não. Não, você não veio porque você é orgulhoso, porque os que veem abrem a porta. E você está reclamando de Deus, que Deus não faz nada na sua vida, mas Ele não vai fazer nunca, meu filho, porque eu aprendi uma coisa, senhora, Deus, Ele reage muito mais do que age na vida da gente. Tem pessoas que estão pagando dízimo em igreja esperando o carro importado. Sabe quando é que vai vir? Sabe para quem vai vir o carro importado? Para o pastor, para o pai, para esse povo. Para você nunca vai chegar. Porque ele está sendo muito mais estratégico que você. Ele criou uma estratégia de ter o carro importado dele, mentindo para você. E você, feito um otário por não conhecer a palavra de Deus, está caindo no golpe dele. Bartimeu sabia. Ele ouviu falar de Jesus e disse assim, esse é o filho do Nazareno, ele vai me curar. E ele ficou ali, ó, estrategicamente. Senhora, imagina uma coisa. Vocês têm ideia? Vocês já foram num show de rock? Quem já foi num show de rock aqui? Esse já foi, né? Esse metaleiro aí, esse pessoal famoso. Para chegar perto daquele povo não é difícil? Um tumulto. Agora imagina todo mundo querendo os milagres de Jesus. E um cego. Olha o cara, cego. Para chegar perto desse homem. Meu filho, qual é a estratégia de você? O que você sabe fazer para que Deus possa lhe abençoar? Bartimeu sabia gritar. Bartimeu sabia gritar. E você sabe fazer o quê? Você sabe pintar? Você sabe cozinhar? Você sabe fazer o quê? O que é que você sabe fazer para que Deus possa te abençoar? Ou você está aí parado? Agora imagina só, quantas pessoas tinham visão e não tiveram a bênção de Deus naquele dia. E um cego teve, sabe por quê? Porque ele se destacou, ele começou a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais a atenção de Jesus ele chamava. Se você não gritar para que eu, Marcos, empresário, possa ouvir, se você não gritar para que o dono da Padrão possa ouvir, se você não gritar para que o doutor Washington Sinel, o dono da Gocil, possa ouvir, o emprego de porteiro não vem. E o que é esse gritar? É acordar cedo e atrás, é implorar, é pedir, é se ajoelhar, é quebrar essa preguiça, esse jugo de orgulho. E Bartimeu quebrou tudo isso, mesmo ele sendo filho de um homem que teve dinheiro. Aí outra coisa que me chama a atenção, ele não ouvia idiotas, porque Pedro era um grande idiota na Bíblia. Pedro foi o cara que mais colocou Jesus em situações difíceis. Pedro tinha tudo para ser um grande apóstolo, mas eu tenho uma certa disparidade com Pedro. Pedro tirou peixe, Pedro tirou dinheiro da boca de peixe. Pedro esteve com Jesus no Getsemane. Pedro andou em cima das águas. Pedro teve um momento de dialogar sozinho com Jesus e Pedro só fez besteira. No Getsemane ele cortou a orelha de um sumo sacerdote. Quando foi tirar o dinheiro da boca do peixe, não queria pagar o imposto de Roma. Entendeu? Pedro só arrumava confusão. E sabe o que Pedro dizia para Jesus? Dizia assim, Deus, dispensa esse camarada, esse cego vem gritando atrás da gente, eu não aguento mais, vamos dar um pau nele? Eu fico imaginando Pedro reclamando para Jesus porque Bartimeu vinha gritando. E Jesus ria. Porque eu escutei essa história de um teólogo que conhecia a história de Bartimeu. Eu não escutei de qualquer um, não. Antes de eu dar essa palavra aqui, eu escutei de um homem que conhecia a história de Bartimeu. Ele disse que Pedro, irritado com os gritos de Bartimeu, irritado,
Mas Jesus ria, porque Jesus sabia que aquele era o grande momento dele fazer o mundo nunca mais esquecer dele. Mas você sabe uma coisa que me chama a atenção? Bartimeu, ele não se importou com a ignorância de Pedro. Por que nós não conseguimos chegar no lugar que nós queremos? Porque nós estamos dando ouvido a pessoas idiotas. Quem dá seus ouvidos a idiota cria imbecis. Eu mesmo sou uma pessoa muito criticada no Facebook. Tem gente até que diz, ele me chama de professor ridículo. Inclusive eu queria começar o curso hoje, até esqueci. Mandando um abraço aí, né, para uma moça aí da cidade de... ela é do interior de Minas, né? Salinas. E ela falou, professor, eu gosto muito dos seus vídeos, acho muito legal as aulas que o senhor dá, parabéns, tá? Que Deus abençoe o senhor, é muito instrutivo começar um curso antes, ter esse diálogo com os alunos, antes de entrar no curso, para a gente começar a interagir, isso é muito bom. E também queria mandar um abraço aí pro seu Manuel do Rio Grande do Sul, me xingando. Semana passada ele falou que eu só falava besteira, que a Petrobras não é nada disso. Seu Manuel, o senhor tá certo, entendeu? Esse vídeo aí eu vou colocar, ele circula em muitos lugares. O senhor, seu Manuel, tem que fazer o seguinte, o senhor tem que pegar um especialista em exploração de petróleo, como eu falei a semana passada, e o senhor discutir com ele, ver o que é certo e o que é errado, o que eu falei besteira, o que eu não falei, e colocar. Mas a gente conversou, eu conversei com ele fora do canal, né, fora do Facebook, e a gente conversou mais de uma hora, e o seu Manuel se tornou um grande amigo, ele falou, Marcão, dá um alô pra mim. Então, seu Manuel, caminhoneiro aposentado, um beijão no coração, tá? Então, muita gente no Facebook me critica por causa dessa palavra que eu dou, e é lançada ali numa aula de psicologia. Só que eu, Marco, eu me arrisco. E foi me arriscando que eu já arrumei 2 namoradas no Facebook, 2 mulheres que eu amei demais. Uma eu amo, uma eu tô com ela agora, eu gosto muito dela. Queria mandar um beijão aí pra minha querida Rosemarie. A outra foi a Inês, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. E fora as amizades que eu fiz nesse Facebook. A minha Ritinha lá de Rio Grande do Norte, de Caicó, um beijão pra você, Ritinha. A Silva, a Andréa, entendeu? A própria mãe dele, a Denise, um beijo dele pra você, eu te amo, conheci a dele no Facebook. Mas sabe por que eu conheci essas pessoas? Porque eu sou que nem Bartimeu, eu me arrisquei. Eu não fico ouvindo esse bando de imbecis que está aí no Facebook fazendo esses comentários da minha vida, não. Sabe por que eu me limito? Eu chamo eles de imbecis? Porque eu ando no Facebook deles e não vejo eles se arriscarem em nada. Eu vejo eles reclamando do governo, falando mal do governo, falando mal disso daquilo. Então eu não posso ter respeito pelo povo desse. E a melhor coisa que ele pode fazer é me deletar do Facebook dele, é o que ele pode fazer. Eu gosto de pessoas que se arriscam, e é por isso que eu gosto de Bartimeu. Pedro era um idiota, Pedro ficou xingando Bartimeu, ficou falando besteira de Bartimeu, mas Bartimeu desistiu? Bartimeu foi pro fronte. E aí ele chegou perto de Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, ele sabia o que queria. Bartimeu disse, Jesus perguntou para ele assim, o que tu queres? Gente, o que é que um cego quer, gente? Bartimeu, ele tinha uma capa que gerava a ele rendimento, ele podia pedir esmola no templo, eu não sei quanto ele ganhava, mas ele podia. Ele podia dizer assim, Jesus, me dê uma calça, ou Jesus, me dê uma capa nova, ou Jesus, me dê, sei lá, me dê uma forma melhor de viver. Bartimeu disse, Deus, Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver Jesus. E Jesus fez o grande milagre. Agora a pergunta é, e depois que esse milagre aconteceu, Bartimeu agora não podia mais mendigar, ele tinha que trabalhar. Mas Bartimeu olhou para isso? Meu amigo, tem muita gente pedindo bênção a Deus, e se Deus não dá, porque se der, ele não sabe o que vai fazer com a bênção. Ele não tem estratégia. Bartimeu, ele sabia, ele tinha estratégia, ele sabia o que queria. O que você vai fazer com esse diploma de porteiro? Vai sair que nem um doido por aí procurando emprego de porteiro, sem saber nem na porta que vai bater? O que você tem além desse curso de porteiro que possa fazer com que uma empresa queira te contratar? É isso que você tem que entender. Você tem que entender os princípios do que você quer estrategicamente para que você possa ter. Bartimeu sabia o que queria, ele queria enxergar, ele queria ver. Agora, tudo isso se resume numa pequena palavra, visão. Quando Bartimeu soube que Jesus ia passar, ele criou todos esses parâmetros para conseguir o quê? A bênção de Jesus. Meu amigo, se você não criar visão na sua vida, você ficar preso a esse marido, você ficar preso a essa esposa, você ficar preso a esses filhos, você ficar preso a esses amigos, você ficar preso a esse povo que pouco pode fazer por você, você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Essa religião ladrona, essa religião pedófila, você preso a esses paradigmas da vida, criticando pessoas que você não sabe nem quem é, desmerecendo valores, você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Então, meu filho, tenha visão. Acorde pela manhã e não deixe que a noite chegue como amanhã chegou, não. Chegue à noite e diga assim, eu somei alguma coisa na minha vida.
O trem está aí para vender bala. O que é que você sabe fazer, meu filho? Não responda que é muito rico. Nem você, meu filho. O que é que você sabe fazer? Olha que homem bonito você é. Já pensou que você pode fazer com essa beleza que você tem? Passa a pensar, meu filho. Porque se você ficar preso a esse diplominha de porteiro aí, diplominha que eu digo porque ele é muito pequeno diante da grandeza que tudo tem, você pode ser que você vai ficar reclamando da Dilma, do Lula, da Dilma e do Lula e não vai sair do lugar. Bartimeu era cego, meu filho, e nem por isso ele deixou de fazer parte de um dos homens mais importantes da Bíblia. Não tem um relato de milagre de Jesus mais importante que eu vejo do que a história de Bartimeu. Porque é muito forte, é um cego. É como uma mulher com fluxo de sangue. São pessoas que saem do nada e se revenoram. Eles revivem de novo. E é isso que Deus quer da vida da gente. Essa semana, eu saí daqui para ir conhecer uma moça numa cidade. Eu conheci ela pela internet. Aí sabe o que ele disse para mim? Marcão, você é doido. Marcão, você é maluco. Como é que você sai de São Paulo para ir conhecer uma moça lá no interior? E eu tinha dinheiro nenhum, não tinha dinheiro de voltar. Mas eu fui. E olha, foi um pouco, viu? Ele foi bom demais. E eu me apaixonei por ver aquela moça bonita. Me tratou bem, cuidou de mim. Ela me tratou como se eu fosse um rei. E hoje de manhã eu acordei ela dizendo assim: olha, Marcão, eu acho que eu vou me apaixonar por você. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu me arrisquei. Eu saí daqui, fui até São Paulo, comprei a passagem e voltei. No sábado tomei banho, fiz a barba, fiquei bonito, fiquei cheiroso, fiquei arrumado. Voltei para a rodoviária, peguei o ônibus e fui. Eu não sabia o que me esperava. Mas é assim que Deus quer trabalhar na vida da gente. Ele quer trabalhar na vida da gente nisso. Ele quer trabalhar no milagre. Quando o ônibus parou, que eu desci, adivinha quem estava lá me esperando? Uma moça linda. E você? Está se arriscando? Meu filho, se arrisca, meu filho. Sai dessa zona de comodismo. Se você não se arriscar, você não vai ver a glória de Deus. Então hoje a nossa palavra é essa, para a gente começar o nosso curso. Tá certo? A palavra é a seguinte: você enxerga com os olhos ou você tem visão com a mente? Lembrando que enxergar com os olhos é o que eu consigo ver. A visão com a mente é o que Deus vê. E o que é mais certo? É o que eu enxergo ou o que Deus enxerga? Hein, gente? Só que tem um problema. Para a gente ver a visão de Deus, nós temos que pagar o preço. Qual o preço que você tem que pagar? Não sei. Mas você vai ter que pagar algum preço. Tá ok? Então vamos estudar.